Gente boa, bom dia. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem, com saúde e seus familiares. Estou gravando, pessoal, essa aula para a gente colocar lá no Siga A daqui a pouco. Eu não sei se vocês estão conseguindo escutar, que na verdade eu estou aqui na aula e estou numa reunião também ao mesmo tempo. Então eu entrei na reunião pelo celular e eu coloquei ele até afastado aqui porque eu não consigo baixar o som dele totalmente. E também porque eu preciso, se alguém me chamar, eu dizer alguma coisa, né? Mas enquanto isso a gente começa aqui nossa aula. Semana passada a gente falou sobre grandezas, unidades de medida, né? O que é medir, essa coisa toda. E a gente deu uma avançada passando pelo sistema internacional, falando um pouco sobre a parte de notação científica e de prefixos de unidade, né? Que na verdade os prefixos eles representam quantidades maiores ou menores de uma grandeza e sempre eles vêm associados a uma grandeza, perdão, a uma unidade que representa valores maiores ou menores. Geralmente esses valores são múltiplos de 10, né? Então a gente tem, e inclusive a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Mesmo sem saber que são prefixos que são específicos, né, para serem utilizados. Então, por exemplo, o quilo é um prefixo que representa 1000 vezes mais. Então, o quilograma são 1000 gramas. O quilômetro, né, que quando a gente junta essas duas palavras quilo com metro, a gente pronuncia quilômetro, né? São 1000 metros, né? E qualquer quilo que vier acompanhado de alguma grandeza representa 1000 vezes essa grandeza, né? Então, por exemplo, quilossegundos. Eu nunca escutei essa união, mas é possível se fazer e significa 1000 segundos, né? O mille já é o inverso do mil, enquanto o quilo é 1000 vezes maior, o mille são 1000 vezes menor, né? Então, o mililitro, o miligrama, o milimetro, né? Que a gente pronuncia milímetro. Então, todos os mili, né, que vem acompanhado de uma grandeza significa que é aquela quantidade, né, 1000 vezes menor da grandeza, tá certo? E tem outros, claro, outros prefixos, inclusive, que a gente utiliza fora do contexto da ciência, mas que correspondem exatamente aos prefixos que a gente utiliza, né, que a gente define no sistema internacional. Por exemplo, o mega, né, o giga, o tera, certo? Que a gente utiliza muito hoje em dia em informática, na área de informática, mas que são prefixos que representam, por exemplo, o giga representa o mega representa 1 milhão, o giga 1 bilhão e o tera 1 trilhão, né? Se no caso a gente está falando de bytes, então 1 milhão de bytes, 1 bilhão, 1 trilhão de bytes. Se a gente estiver falando de, sei lá, de reais, 1 milhão de reais, 1 bilhão de reais, enfim. Então os prefixos eles têm valores fixos, representam, né, múltiplos e submúltiplos de grandezas. E esses prefixos eles têm os seus valores definidos, tá certo? Então lá no slide, inclusive, a gente colocou, né, essa classificaçãozinha que tem toda a classificaçãozinha dos múltiplos e submúltiplos, né?
Hoje, pessoal, a gente vai... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A gente vai avançar um pouco mais com a parte de estudo do movimento. Deixa eu só... Peraí. Deixa eu só confirmar aqui um negocinho, pessoal. Pronto. Cadê? Bom dia aí aos que chegaram enquanto eu estava falando, que eu não consegui. Bom dia, professor. Bom dia, Thaís, Rebeca, acho que Denis, né? Foram os que chegaram depois. Gente, na parte de cinemática, que é essa parte que a gente estuda o movimento, né? Antes de a gente falar, né, sobre velocidade, aceleração e as equações desses movimentos, a gente precisa de alguns conceitos mais primitivos, né, para poder definir algumas coisas, tá? Então, cinemática, esse prefixo cine, ele tem a mesma ideia do prefixo que a gente utiliza em cinema, por exemplo, né? Tem a mesma origem. Porque cinemática é o estudo do movimento, é a descrição do movimento, né? Então, o prefixo cine tem a ver com a movimentação. E o cinema, eu não sei se vocês sabem, mas foi inventado porque antes do cinema a gente só tinha fotografia, né? E o cinema, na sua origem, nada mais é do que fotografias em movimento, né? Então, a ideia de movimento, alguma coisa que se relaciona a movimento, quando você fala de filmes de cinema, né, é por conta disso, é porque eram fotografias, né, que eram, inclusive as fotografias, né, que ainda hoje você ainda encontra, né, aqueles rolos de filme, que na verdade a filmagem era você expor várias fotografias em sequência e depois você transformar isso numa projeção. Você colocava uma luz e a partir da luz ele projetava em algum anteparo, né? Então, mas essa sensação de movimento ela só acontece por conta do movimento das imagens, né? Então, a definição de cinemática uma pequena definição aqui, né? A ideia de movimento na linguagem cotidiana tem significado amplo e quase sempre ligado à vida. É difícil imaginar vida sem movimento. Frequentemente, vida é sinônimo de movimento. No entanto, em física, a palavra movimento, como todas as palavras, adquire significado mais preciso e restrito. Movimento é sempre um conceito relativo. Só faz sentido falar em movimento de um corpo em relação a outro corpo ou a outros corpos, né? Por exemplo, um passageiro sentado no ônibus que percorre uma estrada está em movimento em relação a uma árvore junto à estrada. Porém, está parado em relação ao ônibus. Então, o movimento de algum corpo, ele tem que estar relacionado com alguma outra coisa, né? Então, nesse exemplo do ônibus, quando você
toma o seu ponto de referência dentro do próprio ônibus e a pessoa está parada, né, sentada no assento, a gente pode inclusive dizer que com relação ao ônibus, com relação ao assento, a pessoa está parada. Porque a gente vai ver mais na frente que movimento é a diferença entre a distância, né, do corpo com o ponto de referência com o passar do tempo. Então, se a distância do corpo com aquele ponto que eu estou tomando como referência não muda, a gente define isso como um corpo que está parado. Né? Com relação à mesma pessoa, se ao invés de eu estar tomando como referência o próprio ônibus, tomar o chão, o asfalto, né, a estrada, a gente pode dizer que com relação à estrada, a pessoa e também o ônibus estão em movimento. Então, movimento é um conceito, como ele diz aqui, é um conceito relativo, porque depende de qual referencial que eu estou tomando, qual é o meu ponto de referência para dizer que um corpo está em movimento ou não, né? Isso em física, no nosso dia a dia, a gente não usa muito isso, porque o principal referencial que nós temos, nosso principal ponto de referência para a gente definir o movimento é o chão. E sempre vai ser mesmo, né? Porque o chão é que a gente pisa, é onde nós estamos com nossos pés, certo? Então é sim o nosso principal referencial. Porém, em física, qualquer referencial ele serve, entendeu? Então eu preciso apenas definir qual é o meu referencial e a partir dessa definição eu vou ter as minhas equações de movimento, né, adequadas a cada referencial. Então, em física, a física em si, as equações do movimento, elas não têm preferência. Elas não têm preferência se o corpo, eu estou considerando ele em movimento, se eu estou considerando ele estático, parado, né? Enfim. Então, a ideia de parado ou em movimento leva em conta a mudança ou não da localização do corpo em relação a outro que sirva de referência com o decorrer do tempo. Alguns conceitos de cinemática, continuando aqui, né? Em outras palavras, um corpo está em movimento quando sua posição, essa é a definição de movimento, tá, gente? Quando sua posição com relação a um determinado corpo de referência varia com o decorrer do tempo. Então, para eu definir a movimentação de um corpo, eu preciso ter uma referência para aquele corpo. Tem um físico e filósofo do século passado, não, do século XIX, 1800 e lá vai cocada, que ele definiu o seguinte, ele dizia que se você tivesse um corpo, né, uma pedra, por exemplo, solta no espaço, distante o suficiente de estrelas, planetas, de tal forma que você não tivesse um referencial para medir precisamente se o corpo estava em movimento ou não, você não teria movimento, né? Por quê? Porque você só consegue medir se o corpo está em movimento ou não se tiver um outro próximo para você observar se ele está se aproximando, se está se distanciando, né? Se está fazendo um círculo. Então, se o corpo estiver sozinho no espaço, longe de tudo, você não consegue medir, você não consegue definir se ele está em movimento ou não, né? Então, essa era uma ideia de Ernst Mach, né? Que inclusive Einstein tomou muitas ideias de Mach para desenvolver sua teoria da relatividade. Essa é uma definição inicial de movimento, né? Provisória, que permite algumas conclusões interessantes. No choque de um carro contra um poste, por exemplo, pode-se afirmar que o carro bateu no poste
se o poste for o corpo de referência. Mas também, fisicamente falando, eu posso dizer que foi o poste que bateu no carro se o carro for tomado como o corpo de referência, como o ponto de referência. Esta última afirmação pode parecer absurda, porque estamos acostumados a relacionar todas as coisas com o solo, com a terra, né, com o chão. E em relação ao chão, é claro que o poste está fixo e o carro está em movimento. No entanto, se uma mosca estiver pousada no capô do carro durante a colisão, ela certamente vai ver que é o poste que vai se aproximando do carro, né? Se ao invés de uma mosca, a gente pode também fazer a experiência de uma câmera. Você coloca uma câmera de filmagem. Quando você vai assistir o filme, o que é que você assiste o filme? Você vai ver o poste cada vez mais se aproximando e se chocando. Então, se você tomar o capô do carro como um ponto de referência, né, como seu ponto de referência para o movimento, você sim, na física, dentro da física, pode dizer que o poste veio e se chocou com o carro. Né? Parece absurdo, mas é possível sim. Uma outra definição, quando a gente fala de cinemática, né, além de que o movimento é a percepção de que um corpo se afasta, né, aumenta sua distância ou diminui sua distância com relação a um ponto de referência, a gente tem outros conceitos como espaço percorrido e velocidade escalar, né? Então, a definição de movimento permite pensarmos inicialmente em dois conceitos genéricos e provisórios, mas que nos são muito úteis no dia a dia. O primeiro deles é o conceito de espaço percorrido, definido como a medida do comprimento do percurso do corpo em movimento. Essa medida costuma ser obtida entre duas referências, como os marcos quilométricos de uma estrada, né? Então, o espaço percorrido por um móvel no sentido de que é alguma coisa que se move, né? Ele é dado a partir de dois pontos. Um que a gente considera um ponto inicial e outro que a gente considera um ponto final. Tá certo? Então, o espaço percorrido é o comprimento do caminho percorrido pelo móvel de ir de A até B. Certo? Então, tem a ver com a trajetória. Tá certo? Um corpo aqui, ó. As linhas verdes representam diferentes espaços a serem percorridos de A até B. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B, a gente sempre mede em linha reta. Mas a gente sabe que para a gente se deslocar, por exemplo, de uma cidade a outra, a gente se desloca, né, fazendo curvas, porque as estradas elas nem sempre são em linha reta, né? Então, existe uma diferença entre distância. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B eu meço diretamente aqui. Porém, eu tenho uma outra distância que geralmente, né, se não for essa daqui, sempre vai ser maior. Sempre vai ser maior do que, porque a menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Qualquer curva que surgir aqui vai ser uma distância maior, tá certo? E essa outra distância que eu meço aqui é justamente o espaço que foi percorrido por um móvel, né, em função, sei lá, da trajetória aí, que não é uma trajetória retilínea, é uma trajetória, né, que tem várias curvas. Quanto mais curvas o móvel fizer, maior será o espaço percorrido, embora o comprimento do segmento de reta que une os pontos inicial e final do percurso não se altere.
Então, uma coisa é a distância entre dois pontos e outra coisa é o espaço percorrido. Mesmo que, gente, a gente vai medir tudo em metros, tá? Todos os dois conceitos, que é o de distância e o de espaço percorrido, todos os dois nós medimos em metro, medimos em quilômetro, medimos em centímetros, né? Mas o que eu quero mostrar aqui é que são coisas diferentes, né? O segundo conceito que a gente vai precisar para trabalhar em cinemática é justamente o de velocidade. Velocidade escalar, que dá a ideia quantitativa ou numérica da rapidez com que um corpo se movimenta. Então, velocidade no nosso dia a dia é um conceito até bastante utilizado, né? E inclusive com algumas, dependendo da situação, com algumas adaptações que não são necessariamente as definições primárias que a gente tem em física, né? Mas eu vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês. Então, velocidade está sempre relacionado, né, com a velocidade escalar média, né? Aqui, na verdade, a gente está definindo a velocidade escalar média de um corpo. É, por definição, a razão entre o espaço percorrido, né, ΔE, e o intervalo de tempo, ΔT, gasto para percorrê-lo. Gente, onde vocês virem dentro da física ou da matemática a palavra razão, façam logo assim: razão igual, dois tracinhos, a divisão. Em física e em matemática, sempre que você disser a razão entre fulano de tal e cicrano, né? A razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto para percorrer, a razão entre o quê? Entre a quantidade de água que sai de um cano e o tempo. A razão é sempre uma divisão. Então é sempre você montar uma fraçãozinha. E uma fração, na verdade, é uma divisão, né? Então, quando eu digo que a velocidade média é a razão entre o espaço percorrido e o tempo, né? Que foi justamente o tempo para percorrer o espaço, né? Foi medido, que foi gasto para percorrê-lo. Então, a gente tem isso aqui, ó, velocidade média escalar, é o espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo. Isso aqui em palavras, né? Se a gente for escrever isso matematicamente, eu vou ter, né, VM, que é velocidade média, é igual a ΔX dividido por ΔT. Isso aqui é justamente a definição de velocidade média. Então, é um espaço que foi percorrido e um tempo que foi gasto para se percorrer. A unidade de velocidade escalar média ou instantânea, daqui a pouco eu vou fazer a diferença entre velocidade escalar média e instantânea, apesar de que a gente vai estar utilizando bastante e talvez até unicamente a velocidade média, né? É obtida pela razão entre as unidades de espaço percorrido, que é comprimento, e o do tempo. Na verdade é o seguinte, ó, se eu tenho minha distância em metros e eu tenho meu tempo em segundos, então se eu colocar aqui, por exemplo, 5 metros dividido por 2 segundos, eu vou ter uma velocidade média de 2,5. Bom, como a distância é em metros e o tempo em segundos, então eu tenho 1 metro dividido por segundo. Que em física a gente acaba simplesmente mencionando metros por segundo. Tá? Esse por sempre vai ser representado por uma barrinha
que nada mais é do que a representação de uma fração, é uma divisão isso aqui, né? Metros divididos por segundo, tá certo? Então, é a unidade, essa é a unidade no sistema internacional que a gente mede velocidade média, né? Ou velocidade instantânea. A velocidade instantânea, pessoal, é a velocidade que a gente mede, por exemplo, no velocímetro, né? Quando eu me desloco em um automóvel, em uma moto, em qualquer, né? Qualquer veículo que eu tenha um velocímetro, esse velocímetro constantemente ele está mudando a posição do seu ponteiro, né? Por quê? Porque tem hora que a velocidade do veículo é menor, tem hora que a velocidade do veículo é maior, tem hora que eu mantenho o meu pé no acelerador e essa velocidade vai aumentando. Tem hora que eu piso no freio, essa velocidade vai diminuindo. Então, a velocidade que eu meço no velocímetro é uma velocidade que ela está relacionada a um instante de tempo, né? E ela continuamente muda. É diferente, por exemplo, da velocidade média, que eu pego a distância que foi percorrida e divido por todo o tempo gasto. Então, são definições diferentes. Inicialmente, a gente vai trabalhar bastante com velocidade média, tá certo? Mas, um pouquinho mais para frente, a gente vai utilizar a velocidade instantânea, vez por outra, tá certo? Então, na prática, a gente usa muito mais, até a gente viu nesse velocímetro aqui, né? Ó, o velocímetro, ele mede em duas unidades aqui, na verdade, gente. É em quilômetro por hora, ó. Esses valores em branco. Esses valores em branco é em quilômetro por hora e esses valores em amarelo é em milhas por hora, né? A milha é uma unidade de medida que não é do sistema internacional. Ela é uma unidade de medida muito utilizada nos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos, e uma milha, gente, uma milha, ela vale, se não me engano, 1,7, 1,8 quilômetros, né? Então, uma milha é muito mais do que 1 quilômetro, é aproximadamente 2 quilômetros. Daqui a gente consegue ver, ó, que 10 milhas ela é quase 20 quilômetros. Isso significa que uma milha é quase 2 quilômetros, né? Só que ela tem uma diferençazinha, tá bom? Então, no nosso dia a dia, como a gente usa muito mais quilômetro por hora. Só um instante. Pelo amor de Deus. Só um instante, viu, pessoal? Um programa de concepção democrática. Os recursos do sindicato. Na prática, entretanto, a gente usa muito quilômetro por hora, né? Então, uma transformação de quilômetro por hora para metro por segundo ela é importante, né? Porque a gente vai ter algumas velocidades que me vão ser dadas em quilômetro por hora e para eu utilizar em certas expressões matemáticas eu vou precisar que ela esteja em metro por segundo. Ou que eu transforme de metro por segundo em quilômetros por hora, para eu ter uma noção, né? Porque eu digo assim, um veículo estava se movimentando a 15 metros por segundo, né? Aí eu posso perguntar assim, mas isso é rápido ou isso é lento? Por quê? Porque se eu digo que alguma coisa está se movimentando a 15 quilômetros por hora, me vem na minha experiência, na minha experiência
de me movimentar em veículos, eu sei que 15 km por hora não é tão rápido, né? Eu sei que 100 km por hora já é uma velocidade boa, né? Por exemplo, algumas pistas, né? A média de velocidade é 50 km por hora, né? E aí eu tenho essa noção. Agora em metros por segundo, aí eu preciso transformar em quilômetros por hora para ter uma noção. Então, por exemplo, né? Eu sei que para transformar, aí tá, aqui está a seta, né? Se eu quiser transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. E se eu quiser transformar de metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, tem até uma tabelinha que quando a gente está no presencial eu faço, né, para a gente ter essa noção. Então, por exemplo, eu vou transformar de metros por segundo para quilômetros por hora. Se eu tiver 10 metros por segundo e eu multiplico 10 vezes 3,6, eu encontro 36 quilômetros por hora. Então, 10 metros por segundo, 36 quilômetros por hora. Como eu já sei que 10 metros é 36, eu sei que a metade de 10, que é 5, é a metade de 36, que é 18. Isso significa que se eu quiser saber quanto é 15 metros por segundo, eu somo 36 com 18, que dá 54, né? Então, 15 metros por segundo, como eu mencionei ainda agora, fica ali próximo dos 50 km por hora, 54 na verdade, né? Exatamente é 54 km. E aí, né, eu tenho noção que 15 metros por segundo realmente não é uma velocidade muito grande, mas também não é uma velocidade muito baixa também que alguma pessoa consiga chegar correndo, né? 20 metros por segundo já correspondem a 72 km por hora, né? Já é uma velocidadezinha que inclusive a gente, né, desenvolve velocidade bem, 70, 80, 90 km no asfalto. No estrada você desenvolve bem o carro, né? Na cidade não, para dentro da cidade já é uma velocidade alta, né? E, por exemplo, 30 metros por segundo. 30 metros por segundo corresponde a 108 km por hora. Velocidade, inclusive, acima de 100 km, né? Que, na grande maioria das rodovias do Brasil, é a velocidade limite. É 100, né? E 40 metros por segundo já é 144 km por hora. Já é uma velocidade bastante alta, né? Para os nossos carros, para as nossas motos comuns, né? Mesmo que, por exemplo, para veículos como de Fórmula 1, ainda não é uma velocidade, né, que seja alta considerada, por exemplo, para uma corrida de Fórmula 1, né? 144 km, velocidades, né, até baixa. Se um carro de Fórmula 1 só chegar a 144, ele não ganha um grande prêmio nunca, né? Porque as velocidades lá são 170, 180, né? Chegam próximo de 200 km por hora, né? A definição de velocidade escalar instantânea é um pouco diferente da de velocidade escalar média, aquilo que eu comentei, né? A diferença aparece porque, para determinar a velocidade escalar instantânea de um corpo, é necessário considerar um intervalo de tempo infinitamente pequeno, né? Um instante. Então, eu tenho que considerar a velocidade a cada instante. Então, eu tenho várias velocidades instantâneas, né? Ou seja, a cada instante eu tenho um valor de velocidade. Eu trouxe aqui, gente, uma tabela que traz algumas velocidades das mais lentas que a gente conhece até as mais extremas velocidades que a gente tem na física, né? No universo. Então, uma das velocidades mais lentas é a da deriva continental. Acho que vocês conhecem a ideia de que, na verdade, o nosso planeta, por ele ser líquido internamente e ter a
crosta, né? Tem uma crosta externa, que a gente chama de crosta terrestre, é como se fosse a ideia de um ovo, né? Você tem o ovo, a parte interna líquida, mas você tem aquela pequena casca do ovo, aquela crosta, né? Que está ali. Só que a diferença do ovo para a terra é que a casca do ovo, ela precisaria estar toda rachada, né? Toda rachada. E além de rachada, ela estaria se movimentando uma em relação à outra. Então, isso é o que a gente, né, define como deriva continental, ou seja, os continentes eles estão se movimentando em relação uns aos outros. É por isso que de vez em quando a gente tem um terremoto. Nessas fissuras, né, geralmente são locais onde você tem grande atividade vulcânica, quer seja na terra, quer seja dentro do oceano mesmo, né? Então a deriva continental tem uma velocidade aí de metros por segundo de 2 vezes 10 a menos 9, ou seja, é você escrever 0, escrever 8 zeros e depois o 2, né? Ou seja, daqui que alguma coisa com essa velocidade, né, vai completar 1 metro de deslocamento, você tem aí vários e vários, né, várias e várias décadas, talvez até séculos, nessa velocidade. Já uma lesma, né, ela se desloca, 1 metro dividido por 1000. Ou seja, ela se desloca 1 milímetro a cada segundo. Comparado com a deriva continental, a lesma é um flash, né? 1 milhão de vezes mais rápido do que a deriva continental. Uma pessoa caminhando apressadamente, dá em torno de 1,3 passos mais ou menos, 1,3 metros, né? Desculpa, por segundo. Você tem a prova dos 100 metros rasos, né? Você tem aí velocidades em média de 10 metros por segundo, apesar de que tem pessoas que correm inclusive ainda mais rápido, né? Um avião, em sua velocidade máxima, ele percorre 270 metros a cada segundo. Isso é um avião comercial, né? Que a gente viaja, né, de um local para outro. Aviões supersônicos, não. Aviões supersônicos, eles atingem mais de 1000 metros por segundo, né? Que eles quebram a barreira do som em 2 vezes, em 3 vezes, né? Em 4, 5 vezes eles quebram a barreira do som, né? O som no ar, isso é importante dizer, porque o som se propaga não só no ar, mas se propaga em líquido, se propaga em corpos sólidos também. Então, no ar, ele tem uma velocidade de 330 metros a cada segundo. Moléculas de oxigênio que estão aqui, no ar, que estejam a 20 graus Celsius, elas estão se deslocando e se chocando com outras a uma velocidade de 450 metros por segundo. Elas percorrem, né, aproximadamente, elas não percorrem essa distância, porque antes de elas se deslocarem, elas já estão se chocando com outras. Mas a velocidade média de deslocamento é essa. Um ponto na superfície da Terra, não em qualquer canto, mas no Equador, né, que é o local onde na superfície da Terra a gente tem a maior velocidade de rotação, é no Equador. Você tem aí 460 metros por segundo. Né? Então a gente, inclusive, está girando a velocidades altíssimas. Só que a gente, como está girando junto com o planeta, aquilo que a gente estava falando, né, de referencial, com relação ao planeta eu estou parado. Né? Inclusive também o ar, né, as árvores, montanhas, tudo gira junto. E a impressão que a gente tem é que na verdade a gente está parado. Mas na verdade a gente está, né, se deslocando em relação ao movimento de rotação, né, com a velocidade de 460 metros
por segundo. Pode ser até um pouquinho menos, porque a gente na verdade não está exatamente no Equador. A gente está um pouquinho abaixo. Quanto mais a gente se desloca do Equador ou para cima ou para baixo, essa velocidade diminui, né? Mas aí a gente está pelo menos em uns 400, 300 e alguma coisa metros por segundo. E a gente gira junto com a Terra nesse movimento de rotação da Terra. Porém, a Terra também está se deslocando ao redor do Sol. E é também uma velocidade, inclusive, mais alta do que essa daí. A velocidade de translação. Né? Se a gente levar em conta que o Sol também ele se desloca, tem um movimento dentro da galáxia, aí nossa velocidade aí aumenta ainda mais, né? Então vejam que cada velocidade que eu meço depende do ponto de referência que eu estou tomando. Então a velocidade de rotação da Terra eu tomo em relação ao Sol, por exemplo, né? A de translação eu já preciso tomar em relação, né? Pode ser inclusive ao Sol também, mas geralmente é em relação a alguma coisa fora, né? Alguma estrela, alguma coisa. A de translação junto, né? A somada com o Sol, eu já preciso tomar em relação ao centro da galáxia e assim por diante, né? Eu fico mudando o meu ponto de referência. Velocidade da Terra em torno do Sol, ó, essa aqui que eu estava falando, né? Que é a de translação. 30 mil metros, ou seja, 30 quilômetros a cada segundo. Então, gente, 30 quilômetros a cada segundo é como eu ir, sei lá, daqui em Guarabira não é nem 30 quilômetros, daqui em Remígio. Em um segundo, ó, 1, 2, pronto, já estou em Remígio. Né? Então, uma velocidade gigantesca. E a velocidade maior que nós conhecemos, né, até hoje, de alguma coisa no universo é a velocidade da luz no vácuo, que ela é em torno de 3, né, de 300 mil quilômetros, na verdade, né, 300 mil quilômetros, aqui está em metros, mas eu posso transformar 300 mil quilômetros a cada segundo. Essa é uma velocidade, gente, que é tão absurda, mas tão absurda, que dá para eu dar em torno de 7 voltas, né, no centro da Terra, no Equador da Terra, 7 voltas e alguns pedaços, em um segundo. Então isso aqui, ó, é a maior velocidade que nós temos conhecida, né, no universo hoje. Então, ó, um pequeno exemplo aqui para a gente, né? Um automóvel sai de São Paulo às 10 horas e chega ao Rio às 17 horas, depois de percorrer 420 quilômetros. Qual é a velocidade escalar média desse automóvel em quilômetros por hora e em metros por segundo? Então vamos lá. Ele já dá aqui, né, na questão, ele já dá a distância em quilômetros, apesar de que ele não coloca km, né? Um detalhe, gente, é o seguinte: esse K ele também é minúsculo, tá? Nunca escrevam esse K de quilômetro maiúsculo, não, porque fica errado, tá certo? O K de quilômetro é minúsculo. O H de hora também é minúsculo. E ele já me dá aqui qual foi o tempo que o automóvel levou para sair de São Paulo até o Rio, né? Nem foram 10 horas, nem foram 17 horas, mas foram 7 horas. Então 17 é quando ele chegou, menos 10 que ele partiu, né? Então a velocidade escalar média, você vai pegar o delta, quanto foi percorrido de distância, dividido pelo tempo. Aí não tem nem graça. É você pegar 420, dividir por 7 e encontrar esse resultado, que é 60 km por hora. Por quê? Porque a distância está em quilômetros e o tempo está em horas. Então, quando eu divido quilômetro por hora, é essa unidade que eu obtenho para aquele resultado. Então, lembrem-se que qualquer grandeza
ela só fica bem representada quando você tem o valor e a unidade correta. Tá? Se eu disser que a velocidade desse automóvel é apenas 60, sem mencionar o quilômetro e a hora, eu fico na dúvida se é 60 km por hora, se é 60 metros por segundo, se é 60 milhas por hora. Né? Quando eu não tenho a unidade, eu posso imaginar qualquer uma unidade. Sabendo que para transformar de km por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Para eu transformar 60 km por hora, eu divido por 3,6, que eu vou encontrar aí. Na verdade, isso aqui dá uma dízima periódica, mas aí eu arredondo para 16,67 metros por segundo. Tá? Então, em km por hora e em metros por segundo. Outro exemplo. Um avião que sai de Brasília ao Recife decola às 7 horas, né, da manhã e aterriza às 9h30. Então, saiu de Brasília e aterrissou em Recife depois de 2 horas e meia. Aqui já dá para eu ver que são 2 horas mais a metade de 1 hora. Sabendo-se que a velocidade média do avião é de 910 km por hora, qual o espaço percorrido por esse avião? Então, nessa situação aqui, eu não estou querendo calcular a velocidade, porque a velocidade já foi dada. Eu estou querendo calcular o espaço percorrido. Né? Eu quero calcular quanto foi percorrido, quanto o avião se deslocou. Né? Então, essa mesma expressão, eu consigo fazer esse cálculo. Então, eu vou substituir os valores que eu tenho 910 metros por segundo, que é a velocidade, ó, e eu tenho o tempo, que é 2,5, né? 2,5, que é aqui. Então, para eu reescrever essa expressão aqui, isolando o espaço percorrido aqui, né? Eu mando esse ΔT, ó, ele está dividindo aqui, não tá? Eu mando ele multiplicando para o outro membro. Então, eu tenho que ΔS, também posso escrever, né, essa expressão como ΔS igual a VM, velocidade média, vezes o ΔT. Substituindo os valores, eu tenho 910, desculpem, que é a velocidade média. Nesse caso aqui, gente, em km por hora, tá? E o tempo aqui, como também está em horas, então eu posso utilizar 910 km por hora vezes 2,5 horas. Que vai me dar um resultado em quilômetros. Se, por acaso, a velocidade estivesse em metros por segundo e o tempo em horas, aí eu tinha que decidir. Ou eu transformo o tempo em segundos, ou eu transformo a velocidade em horas, ou em metros por segundo, né? Então, ó, nesse caso, a distância entre Brasília e Recife fica aí em 2.275. A multiplicação de 910 por 2,5 dá 2.275 quilômetros, tá certo? Aqui é um outro exemplo que é mais prático aqui, é para transformar 72 km por hora em metro por segundo, então eu vou dividir por 3,6, né? Ó, de quilômetros por hora. Para chegar em metros por segundo eu divido, e para eu sair de metros por segundo para quilômetros por hora eu multiplico. Então é muito simples. 72 dividido por 3,6 dá 20, e 5 vezes 3,6, que vai me dar 18 km por hora. Tá?
Voltando, pessoal, a falar ainda sobre o sistema de referência ou referencial, né? Para a gente definir corretamente o movimento de um corpo, ou que é a mesma coisa, definir qual sua velocidade, é necessário a gente escolher um referencial. Na física, entendemos que referencial é a posição em que o observador se encontra. A figura abaixo mostra alguns veículos que se movem em diferentes sentidos ao longo da direção horizontal. O referencial adotado na figura, que é o marcado pelo ponto zero aqui, ó, é onde o observador se encontra. Segundo esse referencial, os carros à esquerda encontram-se em posições negativas, enquanto os carros à direita encontram-se em posições positivas. Então, é aquela mesma relação que eu uso no eixo cartesiano, né? No eixo X, por exemplo, eu digo que quem está do lado esquerdo é negativo, quem está do lado direito é positivo. Então, é possível eu trabalhar, tá, com esse referencial nesse sentido. Da mesma forma que eu também posso, em um movimento na vertical, dizer que para cima eu tenho posições positivas e para baixo eu tenho posições negativas, né? Então, referencial é o sistema rígido de coordenadas em relação ao qual se pode especificar com precisão a localização do ponto material. Certo? Então, o principal objetivo de um referencial ou de um sistema de referência é você definir, né, como ele diz aí, especificar com precisão onde o corpo está. Então eu consigo dizer onde que o corpo está, né? Existem diferentes sistemas de coordenadas que permitem definir a posição do ponto no espaço. Cada um desses sistemas pode ser um referencial válido para o estudo do movimento do ponto material. Vamos estudar apenas movimentos retilíneos e movimentos curvilíneos no plano, o que permite a simplificação desses sistemas de eixos. Para movimentos retilíneos, utilizaremos somente um desses eixos, como, por exemplo, movimento de queda. A gente vai usar somente o eixo X, o eixo Y aqui. Um carro que se desloca numa estrada horizontal, eu uso somente o eixo X. Para movimentos que façam curvas, né? Aí eu já preciso utilizar o X e o Y ao mesmo tempo. Para movimentos no plano, vamos utilizar o sistema de eixos cartesianos, né? Que é a combinação do X com o Y. Tá bom? Movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme, ele é o movimento que acontece com velocidade constante, né? Então essa palavra movimento uniforme, ele significa, o uniforme é porque a velocidade ela não muda, ela é a mesma. A velocidade é quem é uniforme, tá certo? Então, e retilíneo, porque esse movimento ele acontece em linha reta, tá? Quer seja geralmente é na horizontal, né? Geralmente é na horizontal, mas ele pode ser também na diagonal. Nesse tipo de movimento, a aceleração, que aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente, a aceleração ela é justamente o ente físico que muda a velocidade, né? Quando eu tenho uma aceleração, é porque a velocidade está mudando. Então, por isso que ele menciona aqui que no movimento retilíneo uniforme, é um movimento que não tem aceleração, tá certo? A gente vai ver, inclusive, o conceito de aceleração um pouco mais para frente e tal. O movimento uniforme, retilíneo uniforme, ocorre quando o móvel desloca-se em linha reta e com velocidade constante. No movimento uniforme, o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais, justamente porque a velocidade, a definição de velocidade é justamente essa, gente. Quando eu digo assim,
que um móvel se desloca a 10 metros por segundo com velocidade constante, eu estou dizendo que a cada segundo que ele está se deslocando, ele está percorrendo 10 metros. Essa é a ideia da velocidade, né? Uma velocidade de 100 km por hora. Significa que em uma hora, se ele mantiver essa velocidade, ele percorreu 100 km. Né? É por isso que a gente também tem a definição de velocidade média, que não necessariamente o móvel, para ele ter uma velocidade média de 100 km por hora, ele esteve em todo o seu percurso andando a 100 km por hora. Ele pode ter aumentado em algum instante, ter diminuído, porém a velocidade escalar média, que é justamente uma média, na média, né, é como se ele tivesse mantido sua velocidade de 100 km por hora durante todo o tempo que ele percorreu. Né? Mas a gente sabe que não é exatamente assim na prática, na realidade. Tá certo? Então, o movimento retilíneo uniforme da expressão da velocidade média, né, que a gente tinha aqui, velocidade média. Inclusive no segundo exercício, a gente tinha velocidade média é igual a delta x, né, a variação da posição, que aqui a gente não está usando x, a gente está usando s. Delta S sobre delta T. Né? Dali eu consigo chegar a essa expressão aqui, que é o que a gente chama, sabe de quê? De função horária do movimento retilíneo uniforme. O que é uma função horária? Uma função horária é uma função, né? Uma função que é uma equação do primeiro grau, nesse caso aqui, uma função do primeiro grau, onde você tem que a posição do móvel ela vai ser determinada quando a gente souber qual é o tempo, né? Qual é o tempo do percurso. Eu vou conhecer a posição inicial, que é S0, que eu chamo de posição inicial, está faltando um zero aqui, né? V vai ser justamente a velocidade média, eu não coloquei o mzinho aqui, mas é a velocidade média, né? T é o tempo, geralmente é em segundos, essa velocidade também é em metros por segundo, e o S é em metros, certo? E aqui, e a posição inicial é em metros e a posição final também é em metros, né? Então, deixa eu passar aqui um pouquinho. O movimento uniforme ou o movimento retilíneo uniforme, gente, até pela própria expressão aqui, ó, né, que a gente vê que é uma função do primeiro grau, a gente entende que o gráfico da posição em função do tempo também vai ser uma linha reta, né? A gente só tem uma curva quando a gente tem uma equação do segundo grau para frente. A equação do primeiro grau, o gráfico de uma equação do primeiro grau, desculpa, é uma reta. O gráfico é uma reta, né? Então podemos relacionar a posição de um móvel em função do tempo usando os gráficos. Para o movimento uniforme, os gráficos de posição em função do tempo formam retas com inclinação para cima ou para baixo, relacionadas ao movimento progressivo e regressivo, respectivamente. Então, confira um exemplo de gráfico da posição em função do tempo para o movimento progressivo. O que é o movimento progressivo, pessoal? Desculpa. O movimento progressivo é o movimento que ele vai se dar para o lado positivo. Lembram aquele desenho que a gente tinha lá do sistema de referência? Que ele dizia que para a direita, né, o móvel se deslocando para a direita, você vai considerar ele se movimentando para o lado positivo. Quando o móvel se desloca para o lado positivo, a reta, se você pegar também da esquerda para a direita, ela vai ser uma subida,
né? Vai ter uma inclinação positiva. Então, isso é o que a gente chama de movimento progressivo, tá? Uma figura de um movimento regressivo, ou seja, que o móvel está se deslocando para a esquerda, para o lado dos valores negativos, ele vai ser uma ladeira descendo, né? Então você pega daqui, ó, do lado esquerdo para o direito, você vai descer a ladeira. Então esse é um gráfico de um movimento regressivo, tá certo? Então vejam, aqui eu tenho um exemplo que eu vou utilizar aquela função horária lá, tá certo? Então vejam, um móvel, alguma coisa que se move, parte da posição inicial S0 igual a menos 15 metros, né? E após 12 segundos encontra-se na posição, aqui a posição final, S eu estou usando, né? Vou usar como posição. S0, ele começa o movimento em menos 15 e termina seu movimento, depois de 12 segundos, em 45 metros. Determine a velocidade média desse móvel, determine a função horária da posição do móvel, calcule a posição do móvel nos instantes 0, 1, 2, 3, 4. Construa o gráfico de posição em função do tempo para esse movimento e classifique o movimento descrito por esse móvel, se ele é regressivo ou progressivo. Então vejam, para calcular a velocidade média, a gente precisa, né, saber qual é a variação do tempo e da posição pelo tempo. Então eu tenho que a posição final é 45 menos a posição inicial, que é menos 15. Então esse menos aqui, ó, com esse outro menos, vou ter 45 menos com menos dá mais, 45 mais 15, que vai me dar 60 metros. O tempo, que ele diz lá que é 12 segundos, né? Então 60 dividido por 12, eu tenho uma velocidade aí, velocidade média de 5 metros por segundo, o que indica que o móvel, a cada segundo, ele se desloca 5 metros. Tá? Segundo, a letra B, né? Para determinar a função horária do movimento, a gente precisa, a partir dessa expressão aqui, saber quem é a posição inicial e qual é a velocidade. A velocidade é essa que eu acabei de calcular, que é de 5 metros. E a posição inicial do móvel a gente já sabe que é menos 15. Então eu tenho que a função horária da posição é S igual a menos 15 mais 5t. O que é a função horária, gente? É justamente essa expressão onde eu vou ter a posição do móvel dependendo do tempo. Então, se eu colocar o tempo 0 aqui, eu vou encontrar um valor de S. O tempo 1, outro valor. O tempo 2, outro valor. Que é o que a gente vai fazer agora na letra C, né? Então, vejam. Ele aqui saiu até um S maiúsculo aqui, mas na verdade a gente está usando esse S minúsculo, né? Então, para eu calcular qual é a posição do móvel, né? Quando eu tenho os valores 0, 1, 2, 3 e 4, que é o que a questão da letra C pede, eu vou substituindo aqui, ó. Tempo é 0, então 5 vezes 0 dá 0. 0 mais menos 15 dá menos 15. 1 vezes 5 dá 5 positivo. Menos 15 mais 5 positivo dá menos 10. 2 vezes 5 dá 10 positivo. Menos 15 dá menos 5. 3 vezes 5 dá 15 positivo. 15 positivo menos 15 negativo dá 0. E 4 dá 20 positivo menos 15 que dá 5 positivo, né? Então a gente consegue acompanhar aqui, ó, à medida que o tempo passa, qual é a posição do móvel. Ele sai de menos 15 para menos 10, para menos 5, para 0 e finalmente ele chega em 5, né? Nesse 4 segundos aqui, tá? Se continuar, ele vai para 10, para 15, para 20 e assim por diante. O gráfico desse movimento, como o movimento retilíneo uniforme ele é representado por uma reta,
O gráfico desse movimento, basta eu ter 2 pontos, tá? Então eu consigo identificar que no tempo, é importante vocês observarem, pessoal, que no eixo cartesiano, quando eu for fazer o gráfico da posição de alguma coisa em função do tempo, a gente vai ter a posição sempre vai ser na vertical e o tempo sempre na horizontal, tá certo? Então, aqui eu começo a pontuar, é o meu tempo 0, meu tempo 1, meu tempo 2, meu tempo 3, meu tempo 4. No tempo 0, aí eu venho para cá. Ó. No tempo 0, eu tenho uma posição de menos 15. Ele colocou aqui, ó. No tempo 0, posição de menos 15, eu faço uma bolinha aqui. E no tempo 4 segundos, minha posição é 5. Eu boto um ponto aqui. Então, ó, basta eu traçar uma reta entre o primeiro ponto e o segundo ponto. Que aí eu tenho o gráfico desse movimento. Tá bom? E a letra E, ele pergunta assim, classifica esse movimento, se ele é progressivo, se ele é regressivo. Então, pelo próprio gráfico aqui, certo? Pelo gráfico, a gente pode dizer que ele é um movimento progressivo. Outra coisa, pessoal, um movimento progressivo, ele tem um valor de velocidade positivo. Um movimento regressivo, ele tem uma velocidade negativa, tá certo? Então aqui, ó, eu sempre gosto de trazer esses resumozinhos, a gente encontra lá no site do Brasil Escola, onde, né, esse aqui é quase um mapa mental, né, onde você relaciona o movimento retilíneo uniforme a vários conceitos que a gente, né, falou ainda há pouco, tá certo? Então, pessoal, é isso, tá certo? Hoje eu vou parar por aqui. Agradeço aí a presença de vocês. Vou colocar essa gravação lá no Siga A, tá certo? E aí eu vou pedir licença, inclusive, para vocês passarem um pouquinho mais cedo dessa aula para eu continuar ali na